Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white lies still in space, and I know Você já reparou que certas relações nos desafiam de um jeito que nenhuma outra consegue? Que alguns vínculos são tão intensos que acabam consumindo você, a ponto de provocar reações e atitudes que nem reconhece como suas. É como descobrir um outro lado, seu e do outro. Você percebe que algo ali não está certo. Você até tenta dizer não, mas é como se eles soubessem exatamente como puxá-lo de volta. Na leitura de hoje, vamos explorar esses vínculos sombrios. Para isso, vamos usar uma tiragem inspirada no livro Witch in Darkness, de Kelly A. Maddox. Nela, vamos investigar o vínculo que está te desafiando nesse momento, entender o mecanismo que mantém essa dinâmica viva e descobrir se é possível transformá-lo ou se é hora de se afastar. Escolha a carta que mais chamar a sua atenção. Essa será a sua mensagem final e também o conselho que você precisa ouvir sobre essa situação. Pronto? Vamos começar. Olá, você que escolheu a opção 1, seja muito bem-vindo à sua leitura. Sempre importante lembrar, essa é uma tiragem coletiva, ela não ressoa com todo mundo, pode ser que faz sentido, pode ser que não, ok? Então pegue para você apenas aquilo que ressoar aí. E essa tiragem não substitui nenhum tipo de aconselhamento que você faz em consultório, com um profissional, ok? É apenas uma tiragem de reflexão, enfim, tentar entender com as cartas algum tipo de dinâmica mais complexa que você possa estar vivenciando, ok? E que se de alguma forma o tema de relacionamentos complexos está sendo uma questão para você, está num lugar sensível nesse momento, então não assista esse vídeo, ok? A ideia é não cutucar feridas que estão abertas, não passar dos seus limites, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei na introdução, não sei se você assistiu, a tiragem que a gente vai usar está nesse livro, Witch in Darkness, da Kelly A. Maddox. Esse livro é muito legal. Ela tem um canal no YouTube também que é muito bom, eu recomendo, tá? Isso aqui não é publicidade, Kelly A. nem sabe da minha existência, pelo menos não até esse momento, tá? Mas eu gosto muito dela. E eu conheci o canal dela em 2022, faz alguns anos, tá? Então, assim, eu acompanho ela já há algum tempo, eu recomendo, tá? E essa é a tiragem que a gente vai usar. Uma leitura para explorar uma ligação, um laço sombrio, tá? Aqui a Kelly, ela até traz um texto, eu vou ler aqui com vocês, tá? Ele fala assim, ó. Você já imaginou por que um relacionamento específico em sua vida é sombrio para você? Você tem esperança de melhorar essa conexão, trazendo essas partes que estão no escuro aí, no foco? Aqui, essa é uma grande spread para explorar uma conexão que parece estar nas sombras, tá? Então, é uma tiragem específica para isso, ok? Então, vamos começar respondendo a primeira pergunta, tá? Por que essa conexão é tão sombria para você, tá? A carta conselho vai ficar aqui, no final a gente vai ler ela, tá bom? Ela vai trazer uma camada a mais sobre essa situação, tá? Então, vamos entender a primeira questão, por que essa conexão é tão sombria para você? Esse tarô que eu vou usar hoje é o tarô dos vampiros. É um tarô muito bonito, o livro dele também é bastante rico, tá? É bem legal. Combina, né? Vampiro, relacionamento. Alguns podem ser difíceis, né? Vamos lá. Por que essa conexão é tão sombria para o grupo 1? Nossa. Os amantes. Talvez a gente está falando de uma parceria romântica, tá?
um vínculo aqui afetivo nesse sentido, mas não necessariamente, tá bom? Eu acho que eu até esqueci de falar isso, tá? Essas leituras é para todo tipo de vínculo, não só romântico, tá bom? Amoroso, né? Deixa eu só ver a imagem. Olha, aqui a primeira ideia que me vem é que talvez ela realmente pode envolver uma relação secreta, tá? Né? Um amante ou uma amante, pode ser, tá? Me veio essa ideia. E é quase como uma tentação, assim, sabe? É como se... Aqui me vem até a ideia, a mariposa aqui também, ó lá. Falando da morte, né? Aqui esse símbolo me vem muito a ideia da carta da morte, o arcano da morte do tarô. Mas é como se essa conexão, talvez ela tira muita coisa de você, né? Assim como o vampiro, né? Ele suga, ela absorve, ela rouba até, entende? Ela pode envolver uma dinâmica muito sugadora, né? Não, não é sugadora, deixa eu achar a palavra. Mas eu acho que é isso mesmo, é como se ela pode sugar muito de você, exigir muito de você. Então aqui vem muito forte essa ideia da tentação, do proibido, da luxúria, do prazer, tá me vindo muito isso, né? Porque assim, você vê que ela tá totalmente entregue aqui, né? Eles estão muito entregues um ao outro, tá? E essa relação talvez seja sombria para você, porque talvez isso seja uma sombra para você. Ou você não pode se entregar como você gostaria, você não é livre como você gostaria. A ideia aqui é que alguém aqui não é livre, tá? Existe algum tipo de vínculo. Então essa relação com essa pessoa específica, então é como se ela exigisse demais de você, né? Exigisse que você abrisse mão de alguma outra parceria, de alguma outra troca. E também eu sinto assim essa ideia da sombra, porque ela deixa você muito na dúvida, né? Essa energia dos amantes. Então assim, ela deixa você sem saber exatamente o seu lugar. Existe uma indecisão, né? Seja sua, seja da outra parte, né? Eu diria que é isso, né? Ou ela envolve uma conexão proibida, vamos dizer assim, né? Ou uma espécie de indecisão. Pode ser uma questão que pega muito para você. É um ponto muito difícil para você. Essa indecisão, essa dúvida, esse lugar, que essa conexão, que essa relação com essa pessoa deixa você, tá? Então, essa foi a nossa primeira pergunta. Porque essa conexão é tão sombria. Então, aqui ou é uma conexão proibida, ou te deixa num lugar de muita indecisão e incerteza, tá? Segunda pergunta. Como essa conexão se relaciona com outros vínculos que você já teve no passado ou mesmo no presente? Então, aqui a ideia é entender se você já esteve nesse tipo de dinâmica antes, enfim, ou se tem algum comportamento, algum anseio, né, seu interno em você que atrai esse tipo de pessoa, de dinâmica para sua vida, tá bom? Vamos ver como que essa pessoa ou essa conexão se relaciona com outras que você já teve na sua vida. Olha lá. 3 de espadas, tá? Aqui me vem a ideia de promessas que não foram cumpridas, né? Situações difíceis de aceitar aqui com o 3 de espadas, tá? Aqui realmente parece que você já viveu alguma outra situação parecida com essa conexão que você trouxe aqui para a mesa e que foi decepcionante, tá? Com esse 3 de espadas, né? Aqui você vê que a imagem ela tá no cemitério, enfim. A rosa, né? O sangue, a rosa, enfim. Aqui me vem essa ideia de sacrifício e de decepção. Realmente a palavra que me vem é decepção aqui, tá? Você já teve alguma outra decepção, uma situação talvez parecida com a dessa pessoa, tá? Então, tem uma espécie de relação. A ideia que eu sinto aqui é que não é a primeira vez que esse tipo de situação ou relacionamento aparece para você. Você já teve esse tipo de vínculo antes e ele já te decepcionou no passado, tá? Então, assim, a ideia aqui é a expectativa frustrada, a decepção, as palavras que não... Situações que, né, não foram cumpridas, não foram atendidas, enfim. E doloroso, né? Aqui o negócio dói, tem sofrimento, tá? E aqui ele tá muito forte. E aqui, como ela tá no cemitério, tem essa ideia até do luto, tá? Da lamentação do luto, da perda, tá? Não sei se pode ser alguém também que de repente faleceu, não sei, tá?
Mas a ideia aqui é que tem essa pessoa, essa conexão, ela se relaciona com outras conexões que você já teve, aonde você se decepcionou, aonde você se machucou, aonde as coisas não saíram como você gostaria, tá? Então tem um lugar de muita dor aqui. Talvez por isso também que ela tá tão na sombra, né, esse vínculo. Porque ele machucou, ele deve ter... Talvez você viveu outras histórias que machucaram muito você. E essa pessoa, de alguma forma, se conecta com essas histórias que você viveu anteriormente, tá? Aqui eu sinto uma decepção realmente muito grande, tá bom? Que você possa ter vivido com alguém. E de alguma forma essa conexão que você está pensando se relaciona com essa decepção anterior, tá? Ou é parecido, tem alguma espécie de familiaridade, ou pode até ser a mesma pessoa, de repente é a mesma pessoa que te decepcionou no passado e que agora voltou, né? Enfim, tá? Mas a ideia é que você já viveu alguma coisa similar, tá? Vamos lá para a terceira pergunta. O que esse vínculo deve me ensinar sobre minhas próprias atitudes, palavras e comportamentos, tá? Então vamos ver. Qual é a lição, né? Sobre você mesmo, tá? Não é sobre o outro, não. Nossa. Interessante. Pulou aqui um 6 de copas, mas eu vou embaralhar, tá? O que esse vínculo vem ensinar você? O enforcado. Ele veio te ensinar sobre sacrifício, esse vínculo, tá? Eu acho que eu comentei com vocês, né? Que aqui eu tinha a ideia, quando eu vi esses amantes, eu também fiquei com essa ideia de que essa conexão ela poderia ser proibida de alguma forma, ou que tinha algum tipo de limitação ou restrição, tá? Quando a gente fala dos amantes, né? Justamente podia ser um amante, uma amante, uma coisa nesse sentido, tá? Ou algo que tem essa ideia do proibido, vamos dizer assim, tá? Quando a gente fala do enforcado, ela vem ensinar sobre decisões difíceis, né? Ou seja, um sacrifício, justamente porque você não é totalmente livre, tá? Você depende de alguém, ou alguém depende de você, né? Enfim. Sabe, a ideia aqui com essa questão do sacrifício é que o que quer que você escolha, você perde alguma coisa, entende? O enforcado não é uma carta simples, tá? Então a ideia é que você escolhendo o lado, vamos supor que é uma ideia de triângulo, você escolhendo o lado A ou o lado B, de alguma forma você perde, de alguma forma você tem que sacrificar, você tem que entregar alguma coisa que é valiosa para você, entende? Então é como se ele realmente vem ensinar você sobre sacrifícios, sobre decisões difíceis, tá? Tem muito a ver com essa ideia da escolha, ainda mais com o enforcado e os amantes, tá? Assim, a ideia é que é uma lição difícil, entende? De toda forma, tô tentando focar no conceito. Mas é como se essa conexão, essa relação, ela vem para ensinar você também sobre o seu próprio lado sombra, né? Essa ideia da escolha difícil, né? Ou seja, você quer uma coisa que talvez não seja possível, né? Porque você tem já uma outra pessoa, por exemplo, né? Então, ela mostra para você também o seu lado sombra, né? Esse lado de também da tentação, de ceder à tentação, de ceder aos desejos, às vontades, tá? Mas é uma carta que também vai falar sobre limites, tá? Sobre você realmente saber o que você aceita, o que não, né? Vai abrir a sua mente também de alguma forma essa conexão, né? Você vai ver as coisas sob uma perspectiva totalmente nova que você não via antes, né? Tem essa ideia de uma abertura de consciência aqui, tá? Eu sei que não é fácil, envolve realmente um sacrifício, uma doação, tá? Mas é um pouco o que essa conexão veio te mostrar como uma certa lição espiritual, um aprendizado que você veio, que ela traz para você, tá? 2 arcanos maiores, né? Os amantes e o enforcado, tá? Vamos para a próxima pergunta. Então, aqui a gente quer saber quais passos que você pode tomar em relação a essa conexão
para que ela seja mais segura e mais prazerosa para você, tá? Isso que eu achei legal a ideia dessa tiragem dela, que assim, não é uma tiragem radical, a pessoa é tóxica, é ruim, é 100% ruim. Não, às vezes é uma questão de, né, entender o seu papel, o papel da outra pessoa, se ajustar a isso, né, enfim. Nem tudo é tão radical, né? Vamos lá. Quais passos você pode fazer para tornar essa conexão mais segura e prazerosa para você? Nossa! Carro? Caramba, só arcano maior, tá? Fundo do deck, o 5 de copas. Aqui é interessante, tá? Porque assim, é como se... Porque você vê que aqui é como se ele fosse um guerreiro. A ideia é o foco, a direção aqui com o carro, tá? Interessante a lua aqui forte também, né? A lua cheia. Eu vou tomar água, gente, peraí. É muito curioso, né? Porque assim, a sombra é o 6, né? É o número 6, arcano dos amantes. E como que você pode tornar essa situação mais segura, prazerosa para você? É o 7, ou seja, é justamente o arcano em sequência aqui, né? Achei curioso, tá? Mas a ideia aqui é o movimento, tá? É o movimento e a decisão, tá? Com o carro, né? Você vê, olha, ele sabe, ele já tem o alvo aqui em mente, tá? E tá indo com toda a determinação em direção ao alvo dele, né? Então, eu acho que tá fazendo muito sentido e se relacionando com a ideia da decisão, né? Então, assim, para você tornar essa decisão mais saudável, essa conexão mais saudável e segura para você, você precisa talvez realmente fazer uma decisão, tá? Não sei se você tá nesse momento indeciso, confuso, mas a ideia aqui é fazer uma escolha, opta por um caminho, tá? Seja qual for aqui que você tá em dúvida. Opta por esse caminho e segue em frente, sem olhar para trás. Tá vendo como essa carta mostra essa ideia do foco, da direção? Aqui não tem dúvidas, né? Aqui ele sabe qual é o alvo dele. Então, qual é o seu alvo? Então, assim, a ideia é essa. Foque, movimente-se, ok? Não fique nessa indecisão, nessa dúvida. Porque a partir do momento que você começa a se movimentar, começa a tomar uma atitude realmente, aí você segue em frente, entende? Isso não vai ser mais perturbador para você. Eu ainda vou tirar o conselho final para ver se, né, o que eles falam, né? Se a ideia é realmente se afastar ou não e tudo mais. Mas aqui talvez para alguém, como o carro é um movimento, talvez pode indicar também o movimento de se afastar, tá bom? Pode ser. Né? Assim, porque o carro ele tem muito essa ideia do conquistador, né? De você olhar para frente e avançar, né? Não ficar parado no mesmo lugar, né? Então acho que essa é a ideia, né? Ou você, vamos supor que é o triângulo, tá? Tô focando muito nisso porque realmente é o que eu senti aqui, né? Você escolhe quem você quer e você foca nisso e vai, tá? Ou a ideia aqui é você se distancia dessa pessoa, tá? Mas a ideia aqui é que uma decisão precisa ser tomada. E quando você toma essa decisão, você avança, ok? Você avança, tá? Então mas vamos ver o conselho. Mas para alguém talvez seja realmente a ideia de se afastar do movimento, tá? Mas vamos ver o que mais. Decisão, tá? Tem muito forte a ideia de uma decisão ser tomada, né? A quinta pergunta é: o que está fora do seu controle? O que é responsabilidade da outra pessoa nessa conexão que ela tem com você, tá bom? O que você não pode controlar porque é responsabilidade da outra parte. O mundo. Nossa, que interessante. Tem muito arcano maior aqui, tá? É interessante aqui, né? Porque é como se ela tá no meio das cobras. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Aqui ela tá, tipo, engolindo a cobra mesmo, né? E tem, né, outras criaturas aqui, ó. A pantera, não sei se é o corvo, tá? O que é responsabilidade dessa outra parte? É lidar com os próprios monstros dela, com as feras dela também, tá? Porque a ideia que eu sinto aqui é que essa pessoa tem um passado ou uma história complexa também, tá? E um ciclo que ela talvez precise encerrar também, tá?
tem a ver com o mundo, né? Aqui a gente tá falando da conclusão de um ciclo, tá? Então, assim, é responsabilidade dela encerrar um determinado ciclo, tá? E lidar com as consequências disso, tá? Mas eu sinto, assim, que essa pessoa pode ter muitas coisas em aberto, muitas questões em aberto, tá? E que ela precisa lidar com essas questões. Eu tô vendo essas criaturas como coisas que ela deixou, sabe, no caminho. E que ela precisa encerrar, tá? E situações, né? Tá vendo como a cobra, tá? Podem ser situações mais complicadas mesmo, tá? E aqui, talvez até desejos, tá? Pode ter a ver com o desejo, questão sexual realmente, não sei, tá? Talvez ela precise encerrar comportamentos tóxicos, vícios, tá? Aqui tem alguma coisa assim, né? A ideia do veneno com a cobra, alguma coisa que ela faz, uma atitude que ela tem, ou uma relação que ela também tem, que tem essa ideia do tóxico aqui, tá? E que tá se perpetuando, né? Eu tô vendo as criaturas, assim, parece assim que é algo que ela precisa encerrar, ela precisa tomar uma atitude, tá? Então vamos supor se é alguém que tem costume de se envolver com outras pessoas. Talvez ela precise lidar com isso, encerrar esse comportamento, tá? Ou uma parceria específica que ela tenha. Ou também essa questão de ceder muito aos desejos. Tá vendo que a cobra tá toda enrolada nela, enfim, né? Então pode ser alguém que cede muito aos desejos, né? Que não consegue resistir, que o desejo controla ela de alguma forma. E ela cede, ela sucumbe muito facilmente. Então talvez aqui tem uma ideia assim de autocontrole, tá? De encerrar algum ciclo que ela não tá conseguindo encerrar, tá bom? Seja em relação a uma pessoa, ou, como eu falei, a mais de uma, várias histórias, não sei. Tem algum tipo de círculo vicioso, talvez, aqui, que essa pessoa não encerra, tá? E que pode ser muito movido pelos desejos, pelos vícios, pelas tentações, por alguma coisa que é prejudicial de alguma forma aqui, tá? Então, a responsabilidade dela lidar com essas questões que ela tem em aberto aqui de alguma forma, tá? E que prejudicam, entende? Tá vendo como essa ideia, ela tá toda enrolada, entende? Uma pessoa que tá enrolada, tá? Não tá livre, não tá aberta. Ela precisa encerrar algumas coisas, ela precisa também tomar uma decisão. Talvez não seja só você, tá? E a última questão é: que coisas que você precisa ter em mente para manter um vínculo mais saudável no longo termo com essa pessoa, tá bom? O que você precisa ter em mente? Uma mentalidade, assim, uma forma de se posicionar ou de se afastar, né? Aqui, com essa carta é que eu entendo se realmente o ideal é se afastar ou se tem alguma coisa que você pode fazer, enfim, né? Pra se manter nessa relação. Olha, já caiu, eu vou aceitar, tá? Nossa. É a torre? É a torre. A torre é a estrela, tá? Olha, aqui das duas, assim, eu achei muito legal a carta que veio, a combinação que veio, porque veio bem a sequência, 16, o arcano 16 e o arcano 17. Tem muito uma ideia de sequência, o 6 e o 7, né? Agora aqui o 16 e o 17. Então, né, a pergunta foi, né, o que você precisa ter em mente para manter uma ligação saudável com essa pessoa? Com a torre, pessoal, não tem como ter uma ligação saudável aqui, tá? Aqui é realmente caos, tá? É caótico, né? E é uma energia de destruição, tá? Então, assim, se a ideia aqui, né, é saber se continua ou nesse vínculo ou não, enfim, obviamente que é você quem vai identificar para sua situação, para sua vida, o que você sente. Mas a ideia que a torre é que realmente, né, precisa vir abaixo, né? Olha lá o carro de novo, né? A ideia dele de novo, assim, avançando, né? Ó, a torre tá desmoronando, ele tá seguindo em frente. Então, assim, aqui me vem muito forte a ideia de que talvez não seja possível realmente ter uma ligação saudável nessa dinâmica, tá? Que talvez o conselho seja se afastar, tá bom? Porque o carro já me trouxe um pouco essa ideia, eu comentei com vocês. Com a torre agora,
né? Eu realmente não tenho outra coisa para falar, tá? A ideia aqui é que realmente não é possível, tá? Com essa dinâmica específica, né? Talvez realmente foi uma situação mais que teve uma lição difícil para aprender, tá? Ela vai cumprir o seu papel nesse sentido, mas no longo prazo não tem como se sustentar, entende? É caos aqui, é destruição, tá? Só que eu achei interessante ter caído justamente as duas. É engraçado como as coisas são, né? Porque a estrela, ao mesmo tempo, ela vem trazer essa ideia da esperança para você, tá? Ela traz a ideia da cura, da renovação. É a luz no fim do túnel, né? Então, o que eu sinto aqui é que mesmo que... E da distância, né? A estrela também fala das coisas distantes, né? Mas, ó, tá vendo como se tem um... Ó lá. Tá vendo a luz, né? Aqui também tem alguém, né, junto com ela, guiando. Aqui parece muito forte a ideia de um guia, né? Tipo, alguém mostrando um caminho para você, iluminando o caminho para você, tá? Então eu sinto que a ideia é que existe uma saída, mas ela tem a ver com talvez um afastamento aqui, tá? É como se do jeito que tá é praticamente inconcebível com a energia da torre, entende? Eu sei que é um pouco difícil falar isso, tá? Mas a ideia é que tem luz, tem no fim do túnel para você, tem esperança para você. Aqui eu sinto que tem algo novo, tá? Com a estrela. Tem renovação surgindo aí, tá? E é como se tem ajuda também, tá? Aqui é uma ajuda espiritual mesmo, né? A estrela é ajuda espiritual, é um guia, é um mentor, eu não sei. Alguém te mostrando o caminho, entende? Alguém tirando você desses escombros aqui, tá? Dessa situação que tá desmoronando. Tá? Então aqui tem uma intervenção, de alguma forma, tá bom? E assim, e a estrela também, tem muita coisa da distância, né? Então muitas vezes aqui, talvez a distância, manter a distância, seja mais interessante, tá? Ou pelo menos nesse momento, tá bom? Mas assim, aqui é quase como se fosse uma situação meio kármica, tá? Nem sou muito fã de usar essas palavras, não, mas sabe aquele tipo de situação que você sente que precisa vivenciar, tá? Você vai sentir essa intensidade toda, porque tem muita intensidade aqui, tá? O mundo, a torre, a estrela, os amantes, o enforcado, o carro. É muito arcano maior, só tem um 3 de espadas aqui, tá? O seu caminho se abre de novo, a sua esperança se abre de novo, mas eu entendo que é algo novo aqui, tá? Não, a situação que eu penso em relação a essa conexão específica é que ela pode ser insustentável no longo prazo, tá? Mas como eu falei, é você quem vai avaliar se isso ressoa para você ou não, tá bom? Vamos ver então qual é a sua carta oráculo, tá? O que ela fala para você, tá bom? Esse oráculo é um oráculo específico sobre sombras, tá? Então ele só traz temas assim de sombras mesmo. E o seu conselho, ele tem a ver com o mecanismo de defesa, tá? E aqui ele fala, né, sobre aliviar situações desconfortáveis ou pensamentos. Mecanismo de defesa, tá? Eu vou ler a mensagem da carta pra gente entender. Mas o mecanismo de defesa é interessante, porque ele tem essa ideia da proteção, realmente, tá? Enfim, deixa eu ler a mensagem para vocês. Então, o mecanismo de defesa fala o seguinte: você está controlando emoções e reações, distraindo-se da realidade para a qual elas o alertam. Em vez de aceitar o convite para reconhecer e lidar com a sua dor, dúvida ou medo, você os ignora, os entorpece ou os coloca de lado. Existem muitos caminhos de distração, incluindo comida, trabalho, compras, socialização ou excesso de compromissos. Embora seja normal realizar qualquer uma dessas atividades, quando a usamos para nos impedir de pensar em situações ou sentimentos difíceis, elas podem se tornar hábitos ou mecanismos de defesa. A evitação pode até levar ao vício, o que pode ter começado como uma estratégia ou processo de enfrentamento para ajudá-la a superar um problema, pode se tornar mais exigente. Esta carta pede que você considere se está dedicando cada vez mais a uma atividade, pessoa ou interesse para ajudá-lo a passar o dia. Quando este é o caso, a atividade pode estar encobrindo emoções ou reações, ou mantendo a sua mente ocupada demais para processar e encontrar equilíbrio interior.
Nossas mágoas têm um jeito de nos pressionar para cima, e algo quer ser aceito e liberado. Um mecanismo ou estratégia que foi adotado para mantê-lo seguro tornou-se uma barreira para sua melhor vida. Vá para dentro, reivindique a sua ferida, encontre seu caminho para a cura e conheça o equilíbrio, tá? Tem muitas páginas, tá, sobre essa carta, não vou conseguir ler tudo. Tem até uma meditação que ele sugere, tá? A meditação que ele sugere nesse livro é uma meditação para criar limites amorosos, tá? A gente falou sobre isso, né? O pendurado, eu também senti essa ideia dessa conexão, ensinar a você sobre os seus próprios limites também, sobre colocar limites, tá? Ele fala assim, ó, insights, reflexões e ações importantes. Mecanismos de defesa podem ser uma resposta ao desconforto, portanto, eles nos protegem para que possamos seguir em frente e nos ajudam a lidar com as situações. À medida que descobrimos e entendemos nossos desconfortos e traumas, podemos começar a curar e transformar mecanismos em estratégias que apoiam o equilíbrio e a produtividade. Comece seu processo de cura nutrindo sentimentos de segurança e estabelecendo limites amorosos. Crie estratégias que o levem além da atitude defensiva, para levar a uma transformação profunda. Não há necessidade de eliminar ativamente mecanismos de defesa inúteis. Eles desaparecerão naturalmente à medida que você se concentrar em estratégias mais eficazes de apoio, tá? Então essa carta ela trouxe esse ponto, né? A grande sombra aqui nessa situação ela tem a ver com um mecanismo de defesa seu, tá? Então o que acontece, né? Pode ser que por trás de tudo isso, né, dessa conexão, enfim, desse vínculo, existe algo mais profundo, tá? Existe uma dor silenciada, existe alguma coisa que você talvez está há muito tempo evitando entrar em contato, evitando olhar, tá? O 3 de espadas, eu comentei com vocês que eu senti que né, talvez uma coisa que se repete, alguma coisa que vocês já viveram, tá? Ele traz muito forte essa ideia do luto, de uma tristeza, de uma perda muito grande, de uma decepção muito grande, tá? Então, eu acho que tem a ver, né? É como se tem alguma ferida aqui. Alguma situação que machucou muito você, tá? E que você criou um mecanismo de defesa para não ter que lidar com isso, tá? Para não olhar para isso, né? É como uma parede que a gente cria em volta da gente através, né? Por exemplo, né? Que nem ele falou, o dia a dia, se enche de compromisso, se enche de, né? Ou né, desconta na comida, formas de tirar o seu foco daquilo que está doendo, né? E você vai prolongando isso. Quando você vê, você criou aquela parede, aquele muro em volta do que realmente dói, do que realmente incomoda, para que não doa tanto, para que não, né, não seja tão difícil. Porque aqui a ideia é difícil mesmo, né? O 3 de espadas. Ela pode ser que essa conexão, ela venha um pouquinho para cutucar isso, sabe? Ainda mais que a gente tem a torre fala, né, sobre algo muito repreendido, né? A torre tem essa ideia da explosão, de uma coisa que precisa vir abaixo, né? Precisa vir à tona, né? Olha lá, e é interessante, né? Que a gente falou sobre paredes, né? Proteção, olha lá. É como se fosse um forte realmente, tá? Então, talvez realmente tenha algum tipo de proteção que você precise também, né? Como ele falou, quebrar aqui, tá? E acessar o que está dentro dessa torre, né? Essa que pode ser uma ferida, uma mágoa, uma dor muito profunda aqui, tá? Entende? É como se por trás dessa conexão, talvez ela tá cutucando você, tá mexendo com você, para que você acesse o que tá por trás desses muros. Entende? Então ela realmente vai mexer onde dói, ela vai deixar você desconfortável, né? Lembra, aqui a frase né? Acalmando situações desconfortáveis e pensamentos, né? Então é um pouco isso. Talvez essa pessoa também te dê um pouco de prazer ou de entretenimento, vamos dizer assim, que eu não tô achando uma palavra melhor. E aí você também, né? Tenta não pensar, não sofrer, não sentir, enfim, tá? Mas a ideia é como se... E no fim você tem a ideia, a estrela, né? Que traz a cura, tá? Então é como se por trás de tudo isso
Tem algum tipo de dor oculta que você está evitando olhar, tá? E que você está se protegendo há muito tempo, talvez, através desses mecanismos de defesa. Mas é uma situação que precisa ser liberada de alguma forma, tá? Curada, entendida, trabalhada. Então veja se tem alguma ferida que você está evitando olhar, lidar. Alguma coisa que doeu, que machucou muito você. E que você está se protegendo dela a todo custo. Evitando olhar, lidar, falar, enfim, liberar, tá? Essa pessoa, ela veio te mostrar, de alguma forma, esse mecanismo de defesa que você criou, tá? Para não lidar com alguma situação ou para evitar, enfim. Mas algo muito, que está muito interiorizado aí. Mas obviamente que, como eu falei aqui, me veio forte a ideia do luto, da perda, tá? Mas enfim, não sei. Ou de uma decepção muito grande, algo que realmente decepcionou você a um nível muito profundo. E que talvez foi tão profundo que você não consegue nem admitir para si mesmo, tá? O quanto isso machucou, o quanto isso pesou em você, né? Mas é como se você pode estar usando fórmulas para escapar dessa dor, enfim, para amenizar, né, esse sofrimento, tá? Mas a ideia é que de alguma forma isso precisa talvez ser liberado, ser visto, ser entendido, tá? Enfim, como eu falei, pessoal, é uma leitura geral, tá? Talvez não faça sentido, enfim. Veja se ressoa aí para você ou não, tá bom? Então essa é a sua mensagem, grupo 1. Uma excelente semana para vocês. E me falem aí nos comentários, né, se ressoou, enfim, se vocês se identificaram ou não, tá bom? Com o grupo que vocês escolheram, ok? Então essa é a sua mensagem. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, grupo 2. Seja bem-vindo a essa leitura. Sempre bom, antes de começar, a gente lembrar que a leitura é coletiva, ela não ressoa com todo mundo, ok? Então pega para você apenas o que fizer sentido. E caso você esteja num momento delicado agora da sua vida, principalmente no que se refere a esse tema de relacionamentos, ou está fazendo algum acompanhamento em consultório com um profissional especializado, talvez essa leitura não seja para você, tá? Se você está com alguma ferida aberta, está num momento sensível, né? Então, respeite os seus limites, tá bom? Não assista essa leitura se for um tema sensível para você, ok? Então, a gente vai usar hoje o Tarô dos Vampiros para fazer a tiragem e o conselho, que é a carta que você escolheu, a gente vai ler no final da leitura, tá? Esse conselho, essa mensagem, ela vai trazer uma camada adicional sobre a situação que a gente está falando aqui, sobre essa conexão, tá? O que está por trás de tudo isso, enfim, tá? Ela traz uma camada extra. E hoje também, eu já falei na introdução, né? Não sei se você assistiu, a gente vai fazer a tiragem desse livro, Witch in Darkness, a autora é a Kelly Ann Maddox. Isso não é uma publicidade, a Kelly Ann não sabe da minha existência, pelo menos até esse momento, tá? Esse é um livro muito legal, é tipo bruxaria na escuridão, né? Bruxa na escuridão. Magia para os tempos difíceis, os dias ruins e momentos de total catástrofe, né? Então a proposta desse livro é muito interessante. Quando tudo dá muito ruim na vida, como que a gente pode usar da magia ainda, né? Pra seguir em frente, passar pelas fases de dificuldade também, tá bom? Então é bem legal, eu realmente gosto, tá? E a spread que a gente vai fazer hoje é essa que ela sugere aqui, uma leitura para explorar um vínculo sombrio, tá bom? Tem algumas perguntas e são essas perguntas que a gente vai responder, ok? Primeira pergunta é, por que esse vínculo, essa ligação com essa pessoa é tão sombrio para você, ok? Então vamos entender por que essa pessoa, essa conexão, enfim, seja que tipo de conexão for essa, tá? Ela é tão sombria do grupo 2. Então vamos lá. Por que é tão sombrio? Cinco de copas. Essa conexão, ela é sombria para você porque ela deixa você triste. Traz uma sensação de perda e de vazio emocional, né? É como se você sente que tá faltando alguma coisa e pega muito realmente a nível emocional aqui, tá? Ela machuca você. E aqui é como se fosse uma criatura marinha, né? Ou das águas, né? Uma sereia, uma coisa assim, tá? Me dá essa ideia também de uma certa ilusão. Não sei, tá? Mas vamos entender mais, tá? Mas basicamente eu diria tristeza e desesperança. Mas ela também tem uma espécie de anseio aqui. Eu sinto que ela, ao mesmo tempo que ela que é triste, que traz uma tristeza,
também tem um anseio, como se você ficasse sempre ansiando por essa pessoa, sempre esperando por ela, tá? Mas enfim, vamos entender mais, né? A segunda pergunta, como que essa conexão está relacionada com outros vínculos na sua vida, seja vínculos do passado ou do presente, tá? Então, o que existe aqui em comum, né, nessa conexão com outras conexões, enfim, como que se relaciona? Vamos ver. Sabe, aqui é como se ela tá sempre esperando, tá? Deixa você na espera de alguma forma. Tô vendo muito isso, assim. Tá a mão no coração, né? Enfim, mas é espera, mas ao mesmo tempo uma espera que ou não se concretiza, sabe? Uma coisa assim. Você tá sempre ansiando por algo, tá? Um vazio aqui, tem ideia de um vazio. Como que se relaciona com outras conexões, tá? Com o 7 de espadas, né? É a carta dos enganos, das mentiras, das traições, né? Aqui a vampira, né, tem esqueci o nome disso aqui, o punhal na mão, uma poça, né, de sangue. Então, assim, aparentemente ela feriu alguém, tá? E pode se relacionar com situações do passado, conexões do passado, onde você se sentiu traída, enganada, né? Ou que viraram as costas para você de alguma forma, machucaram você pelas costas, entende? Então, ela pega no lugar de uma ferida realmente aqui, tá? É engraçado que na opção 1 também tinha o 3 de espadas, tô lembrando agora. Então, assim, as duas, de alguma forma, as duas leituras, elas mexem com feridas, tá? Com feridas aqui, né? Mas é uma carta que fala de enganos, decepções, né? Mentiras, eu sinto muito forte essa ideia da mentira. Ou de alguém que realmente virou as costas para você em algum momento, tá? Caso você não se identifique com esses outros pontos. Essa ideia de alguém que deu as costas. Fez uma bagunça, deu as costas e foi embora, tá? Um pouco essa ideia aqui. Então, ela tem a ver com esse tipo de conexão que talvez você já viveu em algum momento aí, tá? A terceira pergunta. O que essa conexão, esse vínculo, vem ensinar para você sobre suas próprias atitudes, palavras e comportamentos, tá? Então, de alguma forma, qual é a lição que você tá aprendendo aí, mesmo que sem perceber, tá? Em relação a esse vínculo, né? Qual é a lição desse vínculo? O carro, que interessante, tá? E essa carta veio pro grupo 1 também, só que numa outra posição. A lição em relação a essa conexão tem a ver com a sua independência, tá? A sua capacidade de decidir, de seguir em frente, de saber o que você quer, a sua determinação, a sua força. Então, mesmo que seja uma conexão bastante difícil, ela ensina muito a você sobre superação aqui, tá? E assim, o que eu sinto vendo essa carta, né? Aqui o signo de câncer, né, representado, é como se você sai totalmente fortalecido dessa situação, empoderado até, eu sei que, né, hoje em dia é bem clichê essa palavra, mas é essa a ideia que eu sinto aqui. É como se você é realmente o guerreiro, né, um guerreiro ou guerreira pronto, né, para uma batalha, pronto para enfrentar alguma coisa. Então, curiosamente, essa conexão fortalece você, ensina você sobre o seu próprio poder, sobre a sua própria força, sobre a sua capacidade de ter vitória na adversidade, sabe? Mesmo que seja uma conexão muito difícil, ensina você que você sabe vencer os obstáculos, entende? Você consegue, com garra, com determinação, sobre o seu próprio poder aqui, sobre o seu próprio domínio, sua própria inteligência. É muito interessante aqui, tá? É como se essa força, aqui me vem a ideia até da força um pouco, essa criatura, né, nessa posição de ataque, boca aberta, enfim, garras afiadas, também pode ser um pouco isso, né? Ensina você também essa capacidade de se defender, de falar o que você pensa, né?
de atacar também, de se posicionar. Então tem muito forte uma ideia aqui dela mostrar a liderança que você tem, a capacidade de domínio que você tem, que talvez você não perceba, não reconheça, não sei, tá? Superação aqui, tá? Ela vem ensinar você sobre superação de alguma forma. Sobre um poder que talvez até você não saiba, não perceba que você tem. A sua força, a sua capacidade de seguir em frente, dominando, vencendo os obstáculos e as adversidades, tá? Muito interessante aqui a sua energia, tá? Aqui é diferente do grupo 1, tá? Mas vamos lá. Quarta pergunta. Quais passos que você pode dar para fazer com que esse laço ele fique mais seguro e mais prazeroso aí, tá? Então, essa é uma das cartas que pode falar se, né, tem como melhorar as coisas, né, enfim. A última carta dessa tiragem é aquela que eu identifico realmente, se dá para, né, resolver, se dá para vocês seguirem aí de uma forma mais harmônica, e essa aqui complementa um pouco a informação, tá? Mas vamos lá. Quais passos que você pode tomar, quais atitudes que você pode, que está na sua alçada aí, vamos dizer assim, para tornar essa conexão possível, tá? Mais prazerosa, mais harmônica, mais tranquila, tá? E às vezes tem chance, né, pessoal? Às vezes é possível, né? Enfim. Interessante aqui, hein? Nossa, interessante. Os amantes. Porque, assim, a impressão que dá que para que essa conexão seja possível, né? Talvez o conselho para você seja torná-la mais prazerosa realmente, tá? Não sei se for uma conexão romântica, por exemplo, aqui a ideia é você, tá vendo como tem uma coisa sensual aqui, do prazer realmente, tá? Então vamos supor que há um vínculo romântico aqui. Aqui talvez seja manter essa relação nesse nível mais íntimo. Aqui a ideia é trazer mais prazer, né? É aproveitar mais, é até interessante assim, sabe? O momento, né? Porque aqui é como se eles estão entregues, tá? A relação. Então, ou você se entrega realmente, mas aqui me dá essa ideia de uma coisa mais carnal e momentânea, tá? Se a gente estiver falando de conexão romântica, tá? Mas aqui também pode ser uma escolha, tá bom? Para que essa conexão ela seja mais prazerosa para você e que seja possível vivenciar essa conexão de uma forma mais saudável, uma escolha pode estar precisando ser feita, aqui uma decisão precisa ser tomada, tá? Caso você não se identifique com essa questão de prazer, enfim, né, dessa coisa mais carnal, a ideia aqui é uma escolha importante aqui, tá? Ou realmente desfrutar do momento, tá? Aqui é tipo aquele carpe diem, assim, viva o momento, viva entregue-se para aquele momento e é isso, entende? Sem muita expectativa, sem muito, entende? Um pouco isso, tá? Vamos ver, o que mais? Entrega, tá? Aqui ou é uma entrega ou é uma escolha para você fazer, tá bom? Quinta pergunta. O que está fora do teu controle? Ou seja, o que é responsabilidade da outra pessoa para fazer essa dinâmica, essa conexão funcionar também, tá? O que é da alçada dela aí, né? Aqui é da sua alçada, né? Vamos ver o que é da dela. Qual a responsabilidade da outra pessoa? Três de paus. É um passo fora da zona de conforto dela. Envolve ela arriscar, entende? Envolve ela sair fora dos limites também, do território, do conhecido, do desconhecido. Se é uma relação romântica, pode ser que você é uma pessoa muito diferente dela, até de repente estrangeiros, né? Não sei, tá? Mas assim, me vem essa ideia de algo muito fora do comum ou do conhecido, tá? Pode ter a ver com viagem também aqui, alguma viagem que ela precise fazer, tá? Uma jornada realmente aqui, tá? Vamos ver o que mais. E a sexta pergunta. O que você deve ter em mente para manter uma relação saudável de longo termo
nessa dinâmica, tá? Então, qual que você deve ter em mente? Com essa carta, pessoal, ela para mim ela já tem uma ideia se é possível, dependendo da carta que vier, manter, né? Se é possível realmente manter essa relação ou se não, tá? Se é melhor se afastar, enfim. Vamos ver. O que você deve ter em mente para manter uma relação saudável a longo prazo com essa pessoa? Ah, que interessante, o pendurado estava virado aqui, tá, pessoal? Sacrifício, né? Uma carta que fala de sacrifício, tá? O que você deve ter em mente para manter uma relação saudável com essa pessoa? O 5 de espadas, como se fosse um anjo, né? Um anjo negro. Curiosamente, essa carta também me dá uma ideia de distância. Tá vendo esse caminho dela aqui, ó? Não sei se essa relação envolve distância ou um deslocamento grande aqui, tá? Entre vocês. Para você manter uma relação saudável com essa pessoa, assim, a ideia que eu tenho é que pode ser sempre delicado, tá? Porque o 5 de espadas é uma das cartas que não é, né, das mais fáceis também, né? Ele implica um desafio. Ele vai trazer aqui a ideia que sempre vai haver um desequilíbrio. Vai estar desbalançado a relação de alguma forma, tá? Você vai se sentir de alguma forma sendo passada para trás, desapontado. Mas vendo essa imagem específica, né? É como se a ideia aqui é você não se envolver muito. É você não mudar quem você é. Porque tá vendo? É como se os dois são completamente diferentes, tá? De novo essa ideia assim de algo muito diferente, tá? Interessante. E ela tá aqui meio que dormindo, não sei se tá dormindo, se tá machucada, o que que é, tá? Mas assim, tá deitada aqui nesse campo cheio de flores. E ele tá aqui de pé, meio que guardando, observando. É estranho que eu vou falar, mas a ideia é que realmente para você não se envolver muito, não falar muito da sua vida, não se abrir muito, aqui o que eu sinto. É você se manter protegido de certa forma, se cuidar. A ideia que eu sinto aqui é que vocês são muito diferentes. E a ideia é você não mudar para entrar no mundo dessa pessoa, não se transformar na mesma coisa que ela. Porque muitas vezes, quando você está numa dinâmica, né, num relacionamento, você acaba se moldando um pouco a pessoa, né? Fazendo coisas para agradar ela, né? Sei lá, ela gosta de um determinado estilo de música, você começa também a ouvir aquele estilo de música, esse tipo de coisa, sabe? Não querer mostrar, não querer ser uma pessoa que você não é, entende? É você manter a sua individualidade aqui de alguma forma. Aqui tem uma ideia de limite, entende? Como se eles realmente não se cruzam. É interessante, assim, porque é como se a ideia aqui é você se manter inocente, ou inocente, entre aspas, mas puro nessa história. Não se envolver, não se sujar, tá? Não sei se eu tô conseguindo explicar o que eu sinto. É você se manter no seu espaço, no que você conhece, né? Não se envolver demais, não se perder nessa relação, entende? Mas o 5 de espadas, ele me faz questionar também se vale a pena, tá? Porque é uma carta que fala que, né, é aquela carta desequilibrada, né? Assim, tipo, tem sempre um lado que perde e um lado que ganha, entende? Então aqui eu fico na dúvida, tá? Deixa eu clarificar, vou tirar uma carta para clarificar esse 5 de espadas. Vou puxar aqui, tá, pessoal? Olha lá. Veio a carta dos espinhos, tá? Interessante, né? Porque é como se ela tá machucada mesmo, tá vendo? Tem sangue aqui na roupa dela. Ele fala assim, hoje é um sacrifício doloroso, para escolhas difíceis aí, a vida tá testando você e sofrendo por um objetivo. Então, assim, é exatamente espinho, né? É um pouco isso, né? É uma conexão que vai machucar, entende? Então, é o 5 de espadas, né? Alguém sempre sai perdendo e o outro sai ganhando. Então, assim, é desequilibrado de alguma forma.
Então, o que eu sinto é isso, assim, é você se manter no seu espaço, no seu território, não se mudar, não se moldar a essa pessoa. Não digo que aqui é impossível a convivência, mas assim, você precisa definir muito bem os seus limites e não se envolver tanto, não confiar tanto, não apostar tanto também, tá? Porque é como se de alguma forma você se machuca com a carta dos espinhos, tá? Então assim, o anjo, né, o anjo negro e ela deitada, né? É como se só é possível que a ideia que eu sinto é essa. Para você estar do lado dessa pessoa, você tem que estar disposta a se machucar, se arranhar. Aí a questão é, vale a pena, né? Enfim, até quanto você está disposto a isso? Vale a pena, assim, dessa forma? Essas feridas? E ela tá dormindo, né? Então aqui tem alguma coisa com isso também. Como se fosse... Talvez você não tá ciente também, tá? Como eu falei, não digo que é algo que você não pode dar continuidade, tá? Mas talvez não vai ser de forma saudável, entende? Vai ser difícil encontrar um equilíbrio aqui. Vai sempre machucar de alguma forma, vai ser sempre espinhoso de alguma forma, tá? Bom, veja se faz sentido, né, pessoal? Pode ser que não ressoa, tá? E adapte a sua situação, né, pessoal? Sempre usem o seu discernimento, tá? Vamos ver qual é a mensagem do oráculo para vocês. Não sei se eu falei, tá? Esse aqui é um oráculo específico sobre sombra, realmente, tá? E a sua carta é a carta da criança ferida. Que interessante. Porque eu senti muito forte aqui a energia da pureza. E ela machucada, tá? Bom. Ele fala assim: curar um trauma faz o mundo mais seguro. Interessante. Não sei se você tem realmente alguma questão com infância. Eu senti muito forte essa ideia de alguma coisa pura. Acho que eu falei, né? Nem lembro, pessoal. Eu vou falando e eu realmente não percebo, tá? Mas a ideia é que tem alguma coisa de puro aqui. Que talvez essa pureza foi machucada de alguma forma. Mas eu vou ler a mensagem para vocês, tá? Tem a ver com uma ferida de infância aqui. Curiosamente, eu fui abrir a página do livro e eu virei na página do... Eu achei muito curioso, tá? Do adulto ferido, né? E aqui ele fala, né? Curar é sentir. Eu achei muito curioso porque no meio da carta tem essa rosa vermelha. E foi justamente a imagem que eu usei na leitura de vocês, tá? Então talvez tenha alguma ferida realmente aqui, tá? Da infância que tá reverberando até a fase adulta. Não sei, tá? Pareceu fazer sentido. Eu abri bem nessa página. Eu achei interessante. Justamente a rosa vermelha. Eu não tinha visto essa carta ainda. Que foi o símbolo que vocês escolheram, né? A mensagem fala assim, ó. Sua criança interior é o seu lado mais sensível, criativo e espontâneo. Às vezes, ela vem em busca de amor e aceitação. Quando ferida, sua criança interior pode entrar em contato com você por meio de birras, microgerenciamento, justificativas, racionalização ou explicações exageradas. Você também pode sentir medo de abandono, limites instáveis ou dúvidas sobre si mesma. Quando qualquer um desses indicadores surge, sua criança interior quer ser ouvida e cuidada. Torne-se seu pai interior, confortando, protegendo e defendendo a sua criança ferida. Essa autonutrição promoverá uma sensação de segurança para sua vulnerabilidade, inocência e ternura. Pergunte à sua criança ferida o que ela precisa e ouça com o coração aberto. Você aprenderá algo novo sobre si mesmo e ganhará sabedoria e orientação. Aí, uma frase que ele traz sobre essa carta é: seja o pai que você sempre quis. Olha que interessante, tá? Então, não sei se você tem realmente algum tipo de ferida em relação a um cuidador, né? Um pai, uma mãe, alguma ausência nesse sentido, tá? Aqui ele tem uma proposta de meditação, pessoal, mas eu não vou fazer, tá? Uma sugestão que ele fala é assim, ó: observe as gerações mais jovens. Como elas estão ensinando você a ter um relacionamento melhor com a sua criança interior. Talvez se você se convive com uma criança ou com alguém mais jovem, pode ser importante essa relação, pode te ajudar a curar alguma ferida, né? A mudar a forma com que você se relaciona, tá bom? Com essa ferida, né? Ele tem uma proposta de exercício, tá? Que você pode fazer, que é assim: descreva a aparência da sua criança interior com palavras ou desenhos. Em seguida,
Convide-a a compartilhar suas feridas. Após 24 horas, pergunte à sua criança interior o que você pode fazer ou oferecer para ajudá-la a se curar. Esse exercício não se trata de procurar culpados no passado, mas de se curar no agora. O ambiente em que crescemos pode ter incluído pais, adultos ou uma sociedade que carregavam feridas que eles inadvertidamente empurravam para as crianças. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode dar à sua criança interior o amor, o cuidado, os recursos, o incentivo e tudo mais o que ela precisa para se fortalecer agora, tá? Muito interessante, né? Porque, de alguma forma, tem uma ferida, talvez em relação à sua infância, ou em relação a essa ideia de se sentir sem um apoio, né? Sem um cuidador, ou a pessoa que fez esse papel, né? Teve alguns problemas aí, enfim, tá? Mas tem muito forte essa ideia, tá? Essa imagem você pode imprimir, fazer um print se você quiser, para você entrar nessa energia aqui, tá bom? Pode meditar sobre ela, enfim, para ajudar você nesse processo, talvez, de entendimento, de aceitação, cura dessa criança interior, tá? Essa ideia é que tem realmente alguma situação um pouco mais complexa aqui, tá? Uma ferida realmente mais profunda, relacionada à sua infância, ao passado, a um pai ou uma mãe, uma figura aqui protetora, tá? E que de alguma forma essa dinâmica que você se envolveu, essa conexão, esse relacionamento que você trouxe para a mesa, ele conecta você com essa ferida, tá? Ou porque ele deixa você nessa sensação aqui da lamentação, né? O 5 de copas é a carta do luto, da perda, né? Enfim, ele traz uma sensação de falta para você aqui de alguma forma também, de tristeza, né? E é como eu falei, é como se é algo que você espera há muito tempo, que você anseia, talvez você anseia, né? Por essa figura de cuidador, de protetor, de alguém que te dê essa segurança que faltou em algum determinado momento da sua vida, tá? E justamente a sua ideia aqui para essa relação era ou focar no prazer, né? Ou fazer uma escolha, foi o que a gente falou. Eu acho que essa questão do prazer tem um pouco a ver com essa questão da criança, né? De você levar as coisas de uma forma mais leve também, mais divertida, né? De não levar tudo tão a sério, né? Pode ser também, tá? Olhando aqui, eu tô pensando, tá? Então, assim, o que a gente tem? A gente tem essa ferida realmente em relação a uma criança interior aí, a uma questão com parentalidade, né? Enfim, família, a ausência de pai ou mãe, tá? Ou a perda de um pai ou uma mãe. Você se machucou de alguma forma nesse tipo de situação aqui, tá? E só que ao mesmo tempo tem muita garra em você, né? Como eu falei, aqui o seu espírito aqui ele é muito vencedor, disposto a vencer, disposto a lutar. Então essa conexão, por mais difícil que ela seja também, por mais que ela mexa com feridas antigas, tem essa ideia também da vitória, da conquista, de você assumindo o seu lugar. E o carro, né, ele traz essa ideia também do controle, né? Ele tinha falado no oráculo de você ser o seu próprio pai, né, uma coisa assim, né? Ser o pai que você não teve, que tá te faltando. É um pouco isso aqui, tá? Você, né? De você se cuidar, de você afirmar a sua independência, de fazer por você mesmo, né? Mesmo que você não tenha uma figura que apoie você de alguma forma, como você gostaria ou anseia aqui, tá? Enfim, então é isso. Essa é a sua leitura, grupo 2. Depois me contem aí se fez sentido, né? Enfim, se vocês se identificaram com alguma questão aqui, tá bom? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.